Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Lá está, Bitcoin, máximo histórico, corrigiu e corrigiu bem, estava-se à espera, já recuperou e agora, efeito horizontal, vamos ver para onde é que vai, o que é que aconteceu com a Fed, Ethereum, o que é que se está a passar, pelo meio o WorldCoin, isto não é um aconselhamento financeiro, bora lá pessoal. Ainda antes de começar, pessoal, eu deixo em baixo o meu link do Discord, onde eu estou a tentar criar uma comunidade onde nós podemos falar de investimentos, criptomoedas, inteligência artificial, livros, videojogos, tecnologia. A ideia é ser um espaço onde nós nos podemos juntar e falar, e essa versão é gratuita. Existe ainda uma versão paga, $5 por mês, e aí eu vou ter análises mais ou menos diárias sobre o que é que está a passar com os criptoativos mais importantes e também com algumas ações. Também vou pôr no momento aquilo que eu estou a comprar e estou a vender, não é para tu imitares, mas é para veres o que é que eu estou a pensar fazer e até dares a tua opinião. E por fim, essas pessoas também têm direito a participar em giveaways que eu vou fazendo uma semana outro, o que for, onde eu vou oferecer criptomoedas, videojogos, tecnologia, coisas nerds, pessoal, o que for. Se quiseres fazer parte da comunidade, entra no Discord. Se quiseres ter esta parte extra, podes pagar $5 por mês. Tu vês no canal das regras o que é que tens que fazer para poder passar para membro premium. E então agora sim, bora lá. Então pessoal, tal como se previa, tinha que existir um momento de correção com Bitcoin. Tinha que existir. A questão era se seria antes ou depois do halving. A verdade é que ele bateu o seu máximo histórico antes e então depois acabou por corrigir. Estas correções são saudáveis, digamos assim, porque são aquelas que na realidade nós já sabemos que mais cedo ou mais tarde terão que acontecer. Bitcoin dobrou de preço muito rapidamente e então tinha que de alguma forma corrigir. Corrigiu um bocado e também houve aqui uma correção interessante. Porquê? Porque houve muito dinheiro a sair do ETF da Grayscale. Só para vocês terem uma ideia, a empresa Genesis, que está em falência, não tem nada a ver com a minha Genesis, onde eu trabalho, mas a empresa mundialmente conhecida Genesis, teve autorização para vender os criptoativos que tinha e poder de alguma forma pagar as dívidas. Estamos a falar em 1,6 mil milhões de dólares que eles estão a vender aos poucos. E muito disso foi Bitcoin. Bitcoin que estava no antigo Grayscale e que agora é o ETF Grayscale. No entanto, a queda não foi brutal por alguns motivos. Um deles é que a grande maioria das pessoas não está a vender, pessoal. Houve muita gente, obviamente, que tirou lucro, mas a grande maioria das pessoas não está a vender. E há muitos ETFs que continuam simplesmente a acumular. Só para vocês terem uma ideia, neste momento, o ETF da BlackRock tem 1% de toda a Bitcoin que existe. A juntar a isto, a verdade é que a Fed, na semana passada, tal como eu disse, era um evento importante, a Fed falar dos juros e das suas previsões, e aquilo que ficou claramente demonstrado é que a Fed não está preocupada neste momento com a inflação. A inflação até tinha subido um bocadinho nas semanas anteriores. A Fed não está preocupada com a inflação. Manteve os juros e continua a existir o plano de baixar 3 vezes os juros até ao fim do ano. E eu acredito que há uma probabilidade muito, muito grande de até outubro nós termos as 3 quedas. Não se esqueçam que em novembro não pode acontecer nada disso por causa das eleições americanas, mas depois pode haver uma nova queda dos juros em dezembro. Por isso, se realmente forem 3, na pior das hipóteses, para nós consumidores que queremos os juros mais baixos, na pior das hipóteses, teremos 2 descidas de juros até outubro, portanto vamos supor, se calhar ali entre uma em junho, uma em setembro, mais ou menos por essa zona, e depois em dezembro a terceira queda de juros. Isto é obviamente excelente, as pessoas começaram uma vez mais a investir, porque normalmente o que acontece é quando os juros baixam, as ações e as criptomoedas começam a subir. Então há pessoas que estão a comprar agora, estão a acumular porque acham que baixando os juros isto vai subir. Ok, é um investimento de um ponto de vista estatístico interessante e bem pensado. O que também é muito interessante é que a Suíça já está a baixar os juros e a Suíça, normalmente nesta questão dos juros e da inflação, está há uns meses à frente da Europa e a Europa vai atrás. A Europa, neste momento, se olharmos para os níveis de inflação e de desemprego, ainda não está em condições de baixar os juros. A questão é que a Europa poderá baixar os juros na mesma, mesmo não tendo condições ideais para o fazer, porque existem muitas outras questões importantes, como a concorrência mundial, como um problema de estagnação em alguns países que são extremamente importantes para a comunidade europeia. Ao mesmo tempo, vem aí o euro digital, quer-se um euro forte, as coisas não estão fáceis, há uma guerra mesmo à porta, e quem sabe até poderemos vir aqui a ter um pequeno atrito entre Estados Unidos e o conflito que neste momento está a existir entre Palestina e Israel. Pode haver ali algum atrito. E esse atrito, tendo em conta todo o dinheiro que circula pelo Médio Oriente e todas as mercadorias, matérias-primas que passam por ali perto para chegar à Europa, não é fácil. E então a Europa e o euro não querem ficar para trás nesta corrida de recuperação.
E existe, obviamente, uma grande expectativa em relação às eleições americanas. Porquê? Estatisticamente, acontece muitas vezes os últimos meses antes de umas eleições serem meses em que o partido, o governo que está à frente, tenta de alguma forma não baixar a economia para ganhar as eleições. E depois, a seguir às eleições, costuma haver um bom boost económico nos Estados Unidos. Porquê? Porque, uma vez mais, os investidores olham para mais 4 anos, olha-se para estabilidade. Ninguém está à espera que um governo americano caia ao fim de um ano, que é aquilo que, por exemplo, acontece muitas vezes na Europa. Nos Estados Unidos isto não é bem assim. Então existem períodos de estabilidade de 4 anos. Isto para a maioria dos casos. Pessoal, deixem-me só parar aqui um bocadinho para vos falar do patrocinador de hoje, que é a Cryptonomy. E a Cryptonomy é uma plataforma onde vocês podem pôr as vossas criptomoedas e podem investir, por exemplo, no Launch Pool. E no Launch Pool o que é que vocês têm? Têm aqui algumas criptomoedas que estão numa fase muito inicial. Vocês podem pôr aqui dinheiro e tentarem ter aqui algum lucro. No entanto, existem aqui outras opções que podem ser mais interessantes para vocês. Uma espécie de staking flexível ou um staking fixo. Vocês podem, por exemplo, aqui no Flexible, chegam aqui, fazem depósito, vocês escolhem a moeda que querem, depois podem chegar aqui, escolher um valor qualquer e veem qual é que é a estimativa de retorno ao ano. Vocês chegam aqui, fazem continuar, avançam e já está. O que também podem fazer é na parte fixa, e a parte fixa vocês aqui têm datas a cumprir, portanto imaginem que vocês chegam aqui, Bitcoin, põem um valor e depois escolhem aqui em baixo durante quanto tempo é que vocês querem ter a vossa criptomoeda bloqueada a dar juros, digamos assim. Vamos supor que são 3 meses. Se vocês escolherem antes os juros a caírem na vossa conta de forma mensal, isto muda. Vamos escolher, por exemplo, 3 meses, 5,75, vocês continuam, aceitam os termos e avançam. E já está feito. Pessoal, se vocês quiserem inscrever, eu deixo o link em baixo. Isto, obviamente, tem, ao que parece, bons valores de retorno ao ano, mas vocês também ficam com a moeda bloqueada, por isso vejam bem se isto faz sentido para vocês. Se vocês já tiverem experiência com a Cryptonomy, deixem também o vosso comentário em baixo. E agora, bora lá voltar ao tema do vídeo de hoje. O que também é muito importante é que ficamos a saber que a SEC, neste momento, está a investigar Ethereum. Já sabia que mais cedo ou mais tarde isto teria que acontecer e que teria que ser tornado público. Porquê? Porque estão a ser pedidos ETFs de Ethereum e a SEC, que está a atacar quase todas as outras altcoins, dizendo que são de alguma forma security, não o fez com Ethereum, mas Ethereum tinha que ser investigado. Pode não sair nada daqui, é bastante provável. O que pode ser benéfico para Ethereum é, lá está, nós se calhar agora vamos ter aqui uma fase mais horizontal de Ethereum, porque está toda a gente à espera para ver se Ethereum é aquela que leva realmente o grande ataque da SEC ou não, e se os ETFs vêm para trás ou não. Por outro lado, se a SEC fizer uma investigação que não dê em nada, muito provavelmente a seguir irá aprovar, mais cedo ou mais tarde, os ETFs de Ethereum. E a SEC tentará fazer aquilo que fez com Bitcoin, que é atrasar o máximo possível de um ponto de vista legal. Mas, se realmente não acontecer nada, Ethereum pode ter aqui um duplo boost. Primeiro um boost de, ok, isto não vai ser uma security, e a seguir vêm aí os ETFs e começa a especulação. Tal como aconteceu com Bitcoin. Uma cena positiva de ver é que todos estes fundos que pediram os ETFs de Ethereum, nenhum deles voltou atrás com o pedido quando soube que a SEC estava, de alguma forma, a investigar a coisa. Lá está. Uma investigação não quer dizer que vai ser culpado, que vai ser inocente, que vai ser uma security, que não vai ser uma security. É simplesmente um processo que tem que ser feito. Claro que isto causa alguma instabilidade e com esta instabilidade se calhar vamos ter investidores a olhar para coisas parecidas a Ethereum, Solanas e outras assim, que possam ter, nos próximos meses, um bocadinho mais de rendimento. E porquê? Porque não se está à espera que esta investigação da SEC a Ethereum demore pouco tempo, e mesmo que demore pouco tempo, depois assim ainda tem que vir o ETF. Independentemente disto tudo, Ethereum tem todo um potencial de crescimento. E mesmo que não existisse investigação, mesmo que não existisse ETF, mesmo que não existisse nada, Ethereum por si só tem um grande potencial de valorização. De um ponto de vista de análise técnica, está tudo mal neste momento com Ethereum. Ethereum tem todos os indicadores para descer, mas na verdade não está a descer. Está num movimento mais ou menos horizontal, pode descer daqui a um dia, daqui a 2, daqui a 3, para já não está a fazer, mas quase todos os indicadores, a 4 horas, a um dia, a uma semana e até a um mês, indicam que Ethereum tem uma grande probabilidade de descer e fazer aqui uma nova correção. Mas para já, nada. Pessoal, como eu já tenho mostrado, isto são os gráficos da plataforma da Art2 Trading, eu deixo o link em baixo. Aqui tivemos o tal mínimo, passou aqui pela linha do mínimo de ganância, digamos assim, como eu gosto de lhe dizer. Depois tivemos aqui várias setas a apontar para cima. E já com estas linhas também a começar a subir, o que é que tivemos? Tivemos a bater aqui N vezes no roxo e a começar a descer. Neste momento a tendência é para descer, estamos a falar aqui de gráficos de velas de 4 horas e eu acredito que tanto Bitcoin como Ethereum podem descer um bocadinho nos próximos dias. Vamos ver Ethereum.
Ethereum, como vocês podem ver, também esteve aqui abaixo da linha azul clarinha, começou a subir, corrigiu um bocadinho, voltou a subir, aproximou-se da cor de rosa, da roxa, digamos assim, mas não chegou mesmo lá, mas a partir daí tivemos indicadores para descer e Ethereum continua a descer. E eu acho que ainda vai descer durante mais uns dias, mas lá está pessoal, isto não é um aconselhamento financeiro, é só a minha ideia. Aqui na Europa estão a passar algumas leis estão a ser aprovadas, que são na realidade bastante anti-cripto, e quando digo anti-cripto não é de um ponto de vista tecnológico, é de um ponto de vista daquela mentalidade de descentralização e de tornar tudo anónimo a partir de wallets, o que quer que seja. A Europa o que está a tentar fazer é não deixar que daqui a uns anos aconteça o que quer que seja com criptomoedas, qualquer tipo de transação, o que quer que seja, que não tenha algum tipo de KYC. Eu não sei até onde é que eles vão conseguir ir com estas leis, mas o que é o KYC? O KYC é o Know Your Customer. Portanto, vocês quando vão a um banco abrir uma conta, vocês têm que dar os vossos dados, vocês têm que se identificar. O banco tem que saber quem é que é aquela pessoa. E neste momento, as exchanges, não se sabe quem é a pessoa que é o dono daquela wallet. Claro que se tu fores a BlackRock, tu consegues perceber qual é que foi a pessoa que passou este dinheiro daqui e qual é que foi a pessoa que o recebeu daqui. Tu não sabes isso. E a Europa quer passar a sabê-lo. Isto é bastante giro numa altura em que a Europa está a criar o seu euro digital. E, portanto, há aqui uma entrada, claramente, no mundo das criptomoedas, mas que é bastante regulado. Não nos podemos esquecer que, de um ponto de vista, por exemplo, de proteção de dados, a Europa é muito mais restrita, é muito mais fechada e tem muito mais peso em termos de proteção de dados do que a esmagadora maioria dos países no mundo. Por falar em proteção de dados, e para terminar, a WorldCoin neste momento está suspensa em Portugal. Se ainda não viste o meu vídeo sobre a WorldCoin, vê, foi lançado para aí há 1 ou 2 semanas no máximo. E neste momento está suspenso porquê? Porque na realidade a proteção de dados, e bem, tem que analisar isto. E aqui não é só Portugal, os outros países onde está a WorldCoin, isto tem que ser analisado. Perceber bem se realmente está a ser tudo feito como a WorldCoin diz que está a ser feita. Portanto, há um scan da íris e depois os dados são apagados e fica só um código. E esse código não pode ser revertido. Estas coisinhas todas têm que ser analisadas, validadas, comprovadas para se dizer assim, ok, então este projeto realmente pode avançar. Um dos problemas no meio disto tudo e que ajudou, lá está, a chegar a esta conclusão de para já suspender durante 90 dias, acho eu, suspender as ações da WorldCoin aqui em Portugal, é porque começámos a ter muitos relatos de pessoas que estão a pegar em crianças, nos seus filhos, no que quer que seja, e estão a fazer isto. E de um ponto de vista de proteção de dados de menores, isto é extremamente sensível. Por outro lado, também existem aqui alguns relatos. Podem ser todos verdade, podem ser todos mentira, não me compete a mim saber, nem conseguiria aqui saber. Mas a partir do momento que aparecem relatos em que até alguns vendedores, e aqui reparem bem que isto nem foi tanto em Portugal, foi mais lá fora. Vendedores que de alguma forma estão a utilizar técnicas um bocado mais agressivas para convidar as pessoas e conseguir de alguma forma convencê-las a fazer esse scan da íris, porque lá está, quem está nos centros comerciais com as orbes também ganha por cada scan que consegue fazer às pessoas. E então é preciso perceber que a própria WorldCoin, no limite, está refém da imagem e da operação e da forma de funcionar de cada um destes vendedores. Portanto, a própria WorldCoin tem que fazer a sua investigação, o seu controle de qualidade interno. E se calhar em Portugal até nem está a acontecer. Sinceramente, não sei pessoal, eu ainda não fiz, ainda não fui lá e como disse no meu último vídeo, não estou a pensar fazer. Mas vou tentar estar atento para vos trazer mais coisas. Para já, é exatamente isto. A Comissão de Proteção de Dados em Portugal suspendeu por 90 dias as atividades da WorldCoin para em 90 dias conseguirem perceber realmente o que é que está a acontecer de um ponto de vista técnico, mas também de um ponto de vista da operação e do funcionamento no dia a dia, na parte em que os colaboradores do WorldCoin que estão com as orbes nos centros comerciais, como é que eles estão a falar com as pessoas, como é que isto está a ser feito e principalmente com os menores de idade, onde aí isto se torna um problema ainda mais sensível. Eu vou tentar estar em cima do assunto pessoal dentro do possível, obviamente. Vocês comentem, como sempre, vocês já sabem, eu demoro a responder. Entra no meu Discord, acho que é uma comunidade que está a crescer, está fixe, já temos lá 200 e tal pessoas, eu ainda só falei disto uma vez. Partilha com os teus amigos, comenta, eu demoro a responder, espero que esteja tudo bem com os teus investimentos. Um grande abraço, até à próxima.